Fala, meus amigos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês e eu tenho certeza que assim como o Senhor falou comigo, Ele também vai falar com você. Eu já quero pedir para você se inscrever no canal e apertar aí no sininho para aparecer as notificações todas as vezes que eu colocar mais um vídeo no canal. E ao terminar o vídeo, peço para você também deixar o seu comentário, aquilo que o Senhor falou com você, dar um joinha e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para que essa palavra possa alcançar muitas vidas em nome de Jesus. A palavra que eu tenho para vocês hoje está no livro de Lucas. Diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Quando eu li essa palavra, eu confesso que não compreendi ela da devida maneira para passar para outra pessoa. E aí eu fiquei lendo, e li, e o Senhor falou comigo. Essa palavra, Jesus está falando para os seus discípulos a respeito de quando Ele vier. Falando da vinda dEle, como que vai ser, se você estiver no monte, não desça do monte. Enfim, Jesus está explicando como que vai ser, é como se Ele estivesse dando um manual de instruções para os discípulos. Mas esse versículo em especial, ele está, entre aspas, fora desse contexto, das orientações, mas totalmente dentro dele também. Porque Jesus está falando assim: qualquer que ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, achará. Tem algumas outras traduções que qualquer que perder a vida por amor de mim, achará. Eu quero dizer isso para você. Aquilo que Jesus está dizendo aqui é sobre ganhar a vida com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios sonhos, com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias vontades. Não que isso seja errado, mas Jesus está dizendo que se nós não sacrificarmos as nossas vontades, muitas das nossas vontades e muitos dos nossos quereres, a gente não pode encontrar Ele, a gente não pode estar preparado para a vinda dele. Porque muito daquilo que nós queremos não está totalmente ligado àquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo. Ele fala que aquele que ganhar a sua vida vai perder. Ele está dizendo a respeito da salvação. Todo aquele que faz aquilo que vem na cabeça, todo aquele que faz aquilo que ele bem quer, ele não vai me agradar. É isso que Jesus está dizendo. Mas aquele que fazer aquilo que ele não quer muitas vezes, que é a minha vontade, que muitas vezes ele não queria fazer, muitas vezes ele não tinha vontade de fazer, a Bíblia está dizendo que ele vai achar a vida, que ele vai encontrar a salvação, ele será salvo. E é isso, muitas vezes vai acontecer de nós não queremos fazer aquilo que o Senhor fala conosco, de nós não queremos andar no caminho que o Senhor deseja que nós andemos. Mas eu quero dizer para você que toda renúncia feita em Jesus e por Jesus vai valer a pena. E depois de um tempo você vai entender que esse é o real sentido da sua vida. Deixar as suas vontades de lado e colocar a vontade do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Ele não teve a maior vontade do mundo de vir e morrer na cruz por mim e por você. Tanto é que ele fez a oração falando: Pai, se possível faça de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer, Deus. E é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos pede, mas nós precisamos fazer, porque isso nos trará salvação. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Aquele que ganhar a vida, fazer as suas próprias vontades durante a sua trajetória, a palavra de Deus está dizendo que esse corre um risco muito grande de perder a sua salvação. Mas aquele que deixa a vida de lado, que perde a vida por amor de Jesus, Jesus está dizendo que vai se salvar. Então, muitas vezes você vai ter que deixar aquilo que você quer fazer, mas há um propósito maior nisso. Há um propósito maior: agradar o Senhor. E se nós agradarmos o Senhor, seremos as pessoas mais felizes desse mundo. Eu abri mão de ser jogador de futebol para viver aquilo que Jesus quer para mim, que Jesus tem para mim. Eu posso dizer para você com toda certeza que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Então que você possa colocar isso no seu coração. Nem tudo que você quer fazer, você pode fazer. E nem tudo que você não quer fazer, você não deverá fazer. Você tem que fazer.
porque isso vai agradar o coração de Deus e vai fazer você estar pronto, preparado para a salvação. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, que nós entendamos esse propósito. Muitas vezes o Senhor nos pedirá coisas que nós não iremos querer fazer. Mas, ó Deus, se nós deixarmos a nossa vontade, se perdermos aquilo que nós, meu Deus, tanto damos valor, que é a nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor, a Tua palavra diz que nós iremos achar a vida, iremos achar a felicidade, o real sentido da nossa existência. Mas se nós quisermos viver por nós mesmos, fazendo a nossa vontade, ganhando a nossa vida aos nossos olhos, Pai, a Tua palavra diz que nós perderemos a salvação. Nós não queremos perder a salvação. Ajude-nos a amarmos ao Senhor, a ponto de deixarmos a nossa vontade de lado, para fazermos a Tua, porque assim seremos felizes. Pai, obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Salve este irmão, salve esta irmã, cure, restaure. Eu não sei o que ele tem passado, eu não sei o que ela tem passado, mas estenda as Suas mãos, Pai, para sarar, curar e mostrar para ela e para ele que se viver para Ti, ela será feliz. Em nome de Jesus, que vivamos para o Senhor. Amém? E graças a Deus. Meus amigos, como eu disse, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu joinha aí, comenta aquilo que Deus falar com você. E que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quinta. Um abraço.